Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqui. E eu peço que você abra ou acompanhe a leitura em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Pode se assentar, amado. Nós queremos meditar nesta noite sobre o seguinte tema: igreja relevante. Igreja relevante. Nós estaremos meditando sobre essa questão, porque nós entendemos que estamos para entrar no novo ano e queremos entrar com o norte que Deus tem dado para as nossas vidas. E o que é ser relevante? O que é a palavra relevante? Relevante é ter relevo, é não ser tudo a mesma coisa, é não ser algo uniforme. Relevante é sobressair. Relevante é ter importância. O mundo, amados, do primeiro século, ele foi impactado pela nova, expressiva e relevante comunidade de discípulos de Jesus. Eu vou repetir. O mundo do primeiro século, logo na sequência de Jesus, foi impactado pela nova, expressiva e relevante comunidade de discípulos do Senhor. Aquela comunidade que surgiu a partir de Jesus, que ela foi sendo trabalhada com os apóstolos, ela se tornou expressiva, ela fazia diferença no mundo, ela se tornou relevante, de uma importância extrema, e nós vamos ver o porquê no decorrer dessa ministração. Quando nós estivermos falando aqui de igreja, eu gostaria que você tivesse em mente os três aspectos da igreja. O primeiro, nós somos igreja, porque a palavra igreja, ela significa aquele que foi tirado de dentro e veio para fora, ou seja, foi tirado de um sistema e hoje está em outro, no de Jesus. Mas igreja também se refere a isso que está acontecendo aqui, uma igreja local, um grupo de pessoas convertidas que se reúne num endereço. Tenha em mente esses dois aspectos, e o terceiro que eu vou dizer, que são todos os salvos que estão no mundo. Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas em outros lugares do mundo continuam e mantêm-se louvando e glorificando a Deus. Então, a igreja de Jesus, por isso que nós queremos definir isso logo de início, para não dizer, mas está falando de igreja, então não tem a ver comigo, é com o líder, é com os pastores. Não, é com todos nós, porque a igreja, sem eu e sem você, não seria igreja. Jesus, ele quer trabalhar no individual, ele quer trabalhar na igreja local, e ele quer trabalhar na igreja, no corpo de Cristo espalhado pela terra. Então tenha isso em mente, porque quando eu falar de igreja aqui, eu não estou falando só da Menorá, eu não estou falando das demais igrejas que existem, eu estou falando da minha vida, da tua vida, e de nós quando estamos juntos, e de todos os irmãos que estão aí na face da terra, que também professam o nome de Jesus, amém? A igreja relevante, ela atua sobre a influência
dos padrões do reino de Deus. Não existe igreja relevante que de fato venha divergir dos padrões do reino de Deus. Na verdade, por esse motivo, é gerado um ambiente na comunidade local para onde o próprio Senhor encaminha novas vidas. Nós vimos lá que a cada dia no texto lido que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não é o ambiente propriamente que atrai, mas o ambiente é propício para que o Senhor encaminhe para lá e possa realmente ser acolhido e trabalhado. Um ambiente, agora pensando na igreja local, né, uma igreja relevante, ela atua sob a influência do Espírito de Deus, dos princípios do reino de Deus, e é isto que você tem ouvido para quem está desde o início, desde 27 de maio de 95, deste local. Se você chegou depois, desde que você chegou, a única mensagem que tem sido pregada aqui é a mensagem do reino de Deus, porque é o reino de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A igreja relevante só será de fato relevante para Deus e para a sociedade se de fato ela andar conforme os princípios do Deus eterno e todo-poderoso. Agora, na verdade, a gente vive numa época em que existe muitos padrões de relevância. Como dissemos, é ter relevo, é sobressair, é ter importância. Eu quero colocar aqui, primeiramente e bem breve, alguns indicadores questionáveis de relevância. Porque existem padrões de fato que demonstram que uma igreja ela é importante, que ela faz a diferença, porém há indicadores que são questionáveis. Vou citar exemplos práticos. Ter aceitação do mundo. Muitas vezes as pessoas lutam para ser aceitos pelos outros. Muitas pessoas tomam um formato porque não resistem à pressão social. E então as pessoas querem te encaixotar dentro de princípios do mundo e você acaba por querer, ser relevante, entre aspas, você acaba aceitando porque isso traz uma falsa sensação de que nós somos importantes quando somos aceitos. E nem sempre é assim, porque o Evangelho de Jesus, ele tem padrões diferentes dos padrões do reino desta terra. Existem pessoas, amados, que querem ser atrativos a qualquer custo. Existem pessoas que querem mais bombar nas redes sociais. Nós temos visto uma catástrofe que tem acontecido, que é quando homens de Deus, principalmente homens, que fazem isso, vão para as mídias sociais para falar bobagem. Por exemplo, estamos aqui offline, se estivesse online também não teria problema. Kleber Lucas fez uns comentários fora do normal. Os louvores dele nós cantamos porque são letras compatíveis com a palavra, mas a atitude é inadequada. Fazer um questionamento em cima de uma música, de um hino tradicional, Alvo Mais Que a Neve, dizendo que ali tem preconceito racial. Amados, eu não vou entrar no mérito disso, mas o que eu estou querendo dizer é que isso movimenta as mídias. Isso movimenta as redes sociais e muita gente está dando like só porque falou em preconceito é comigo mesmo. Nem tudo é preconceito. A neve, ela tem a cor que tem. E o que ele está querendo dizer quando compuseram esse cântico, esse hino tradicional, é que o Senhor nos lava, nos limpa integralmente. É só isso. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu estou dando um exemplo do que eu estou dizendo. É ter aceitação do mundo. É ir com a correnteza para ser aprovado pelas pessoas. Amados, o homem e a mulher que quer ser cristão e quer ser uma igreja relevante, não pode ficar contando com a aceitação o tempo todo das pessoas. Por quê? Porque vai, em algum momento, ter algum tipo de problema. E eu não quero que você enxergue que isso aqui é uma mensagem negativa, porque os resultados são altamente positivos e nós vamos ver. Outra coisa,
Como o anseio das pessoas é ser relevante, às vezes aquela falsa sensação, e por isso é questionável. Outra coisa, ter riquezas e apenas bens materiais. A Bíblia não proíbe a riqueza. Ela diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Essa é a questão. Agora, se nós somos movidos a valores, se nós somos movidos a propriedade, seja do nosso corpo ou de bens, de patrimônios, nós temos que rever o nosso cristianismo. Amados, a verdade é o seguinte: para ser igreja relevante é necessário ser igreja de convertidos em primeiro lugar. E ser convertido é ser de fato um homem ou uma mulher que se entregou a Jesus e tem permitido Ele transformar ao longo da vida. Não há conversão sem mudança de vida. Nós queremos ser, é um dos alvos, e esse talvez é o alvo norte da bússola para 2023, uma igreja relevante, uma igreja que vai fazer diferença, uma igreja que tem relevo, uma igreja que não é uma coisa só, uma igreja que é uma comunidade de discípulos de Jesus, amém? Você crê e quer? Então, outra coisa, indicadores questionáveis. Formação intelectual. Nós somos a favor e incentivamos os nossos jovens, adultos, todos a buscarem o crescimento e a compreensão intelectual, estudarem, fazerem tudo que tem que fazer. Mas há pessoas, amados, que acabam confiando no poder acadêmico, e o poder acadêmico sem discernimento do Espírito de Deus, ele é segregador. Ele faz com que as pessoas filtrem, porque esse aqui é inculto, porque esse aqui é leigo, né? E outras coisas que vêm, sendo que na verdade, quantas pessoas que não tiveram uma oportunidade são pessoas que têm uma sabedoria tremenda. Nós não estamos exaltando aqui o relaxo nessa área, mas nós estamos mostrando que o poder acadêmico não torna ninguém igreja relevante. Diga-se de passagem, os galhos que nós estamos tendo mais com altas lideranças são os mais intelectuais e acadêmicos aí que estão pregando um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Isso não significa que não tenham pessoas com alta formação, altamente intelectuais, que se mantêm no caminho de Jesus. Não é isso, né? Mas o que eu quero dizer são esses detalhes. Isso dá uma falsa impressão de igreja relevante. Pensando um pouquinho na igreja local, nós aqui, quando estamos juntos, números de membros também não é um indicador de igreja relevante. Porque você pode ter muitas pessoas, você pode ter número de pessoas que não querem se tornar discípulos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Frequentar um culto é uma coisa, louvar é outra coisa, participar de um PG é outra coisa. Tudo isso é ótimo, mas se não houver conversão, se em algum momento da vida a gente não abrir o coração para Deus, nós não seremos uma igreja relevante, seremos uma comunidade. E talvez nem seremos uma comunidade, porque não vamos ter muitas coisas em comum. Mas vamos em frente. Outra coisa, ter membros ocupando cargos políticos. Nós entendemos que homens e mulheres de Deus precisam estar nas casas de lei do nosso país. Entendemos. Mas nós não entendemos que igreja relevante é aquela que está cheia de pessoas que eventualmente têm os seus cargos políticos. Por quê? Porque há muita negociação, há muita transigência com padrões que não são de Deus. E o último que eu queria dizer, quanto a estilos e metodologias. Amados, um dos erros é aquele partidarismo. Partidarismo é obra da carne, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5. Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou tradicional. Porque eu que sou tradicional sou melhor, porque eu guardo melhor. Não, porque eu sou pentecostal, porque eu tenho canelinha de fogo. E tantas outras coisas. Sabe o que acontece? Nada disso diante de Deus faz diferença. O que faz diferença é ser uma igreja relevante.
Homens e mulheres comprometidos com Jesus Cristo, comprometidos com seus princípios, que quer estejam aqui dentro, quer estejam nas suas casas, quer estejam no trabalho ou na universidade, são pessoas que mantêm suas posturas em Cristo. Isto é igreja relevante. É aquilo que produz, que tem relevo. Você chega, alguém vai perceber. Se você chega numa roda que está rolando todo tipo de papo furado, e ao chegar as pessoas continuam e te ignoram, ainda fazem chacota com você, tem alguma coisa errada, porque normalmente eles acabam respeitando, porque criam um constrangimento. Estilos e metodologias. Não, porque a igreja em célula é melhor, a igreja com PG é melhor, a igreja no sistema tradicional. Não tem isso, mas igreja relevante é homem e mulher convertido que de fato fazem a diferença nesse mundo. É o diferencial que o mundo aguarda. O mundo está cansado de blá blá blá. E na verdade é só uma igreja que tem real valor que poderá ser agente de transformação neste mundo, né? E lembrando que Deus ele é a favor de crescimento da igreja e de que tenha muitas pessoas. Mas você não falou agora que tem pessoas que estão preocupadas com números? Sim, números de pessoas, mas que não são discípulos de Jesus, ou que não querem ser. Então, o que acontece? Vamos à frente. Eu dei essa pincelada em alguns aspectos, só para a gente poder se posicionar em relação a algumas coisas, mas eu quero falar mesmo, gastar um pouquinho mais de tempo nos indicadores infalíveis de relevância. E aí nós vamos para aquele texto que nós lemos, né? Os primeiros cristãos, amados, formavam uma igreja relevante, pois atuavam sobre os padrões de Deus, do reino de Deus, e não nos padrões do reino do mundo natural. Isso gera um ambiente em que as vidas são enviadas por Deus. Uma coisa é verdade: se uma igreja não está crescendo, ela pode ser que tenha alguns ajustes a serem feitos naturais, mas, sabe, nós estamos numa época em que as pessoas consomem a igreja como consomem produtos em supermercados, em fast foods ou em restaurantes. As pessoas querem escolher o cardápio. Querem a igreja de esquerda, querem a igreja de direita, querem a igreja light, querem a igreja da teologia da prosperidade. Não é assim que o reino de Deus funciona. E isso não traz relevância para a igreja. Amados, uma coisa é verdade: se a igreja do Brasil já fosse uma igreja relevante, nós estaríamos vivendo um outro momento da história do nosso país. Mas, quando falamos de igreja, eu não posso pensar, é verdade, a menorá precisa dar um jeito. Não, quem tem que dar um jeito é eu em mim. E cada um de nós em cada um de vocês individualmente. Nós é que precisamos assumir esse evangelho maravilhoso e tremendo. Olha o que acontece. Esses irmãos lá do passado, eles tinham algumas características. Eu peço para o Guilherme, coloca o outro slide. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas eu acho que, pelo menos eu quis ilustrar para ficar um pouco mais prático. Eles se mantinham nos ensinamentos dos apóstolos. Dá uma olhada aqui embaixo. Eu coloquei exatamente ali como base. O que é ensinamento dos apóstolos? O ano que vem, ou a partir de daqui a pouco, nós vamos ter tempo de falar dos dons ministeriais, incluindo esse. Mas, por enquanto, é bom a gente entender o que é a doutrina dos apóstolos. É aquilo que eu acho que deve ser feito em fim de papo? Não. A doutrina dos apóstolos começa com o sumo apóstolo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que traçou as diretrizes. Mas, se você lesse, e você é convidado a ler, os versículos que antecedem esses que nós lemos, você vai perceber uma coisa: que eles estão falando de arrependimento, que eles estão falando de remissão de pecados,
que o apóstolo Pedro em particular, né? Que eles estão falando em batismo nas águas, e no comecinho do capítulo 2, batismo no Espírito Santo. Eles estão falando de Cristo como o único mediador. Eles estão falando de promessas geracionais. Quando Pedro diz assim, esta promessa do Espírito de Deus, ela diz respeito a vós, vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar no futuro. Nós estamos aí debaixo de uma promessa geracional, que já estava sendo dito. Isto é doutrina, ou ensinamento apostólico aprendido de Cristo e distribuído pelos demais que Deus foi levantando. A Bíblia diz que eles se mantinham na comunhão, né? Comunhão e unidade, primeiro item lá, comunhão e unidade. O que é essa comunhão? Essa comunhão, amados, a gente até usa a palavra aí, né? Koinonia, que fala de relacionamento, de participação conjunta, é de estar fazendo as coisas juntos. Claro que isso é na medida do possível, não dá para fazer tudo junto o tempo todo, o ano todo, não dá. E nesse aspecto nós precisamos ajustar, né, a nossa condição à condição bíblica. Agora, essa comunhão gerava relacionamentos saudáveis. Não existe, amados, comunhão, não existe, não existe relacionamentos saudáveis se a gente não praticar comunhão, comunidade. Ah, mas eu não gosto muito de me envolver com pessoas que eu me machuco muito. Isso pode acontecer, só que no mesmo relacionamento em que se machuca, é o relacionamento onde nós somos curados. Tantas pessoas não são curadas porque abandonam, saem fora daquela questão e não confrontam mais o fato. Não, vão em frente, vamos se relacionar. Pode ter certeza que aqui não há nenhuma cabeça igualzinha a outra. E eu não estou falando nem do formato físico. Tem umas que até brilham, né? Mas assim, todos nós temos uma conformação diferenciada, né? Da forma de pensar, enfim. Mas isso é possível pela comunhão, porque é algo que é comum e ninguém pode mudar para os cristãos, que é Cristo, que são os ensinamentos de Cristo. Por isso que a igreja, para ser relevante, ela precisa estar ali. Comunhão e unidade, amados, são elementos que atraem as pessoas. Jesus, lá em João 17, ele diz assim, na oração sacerdotal, ele diz assim, Pai, ensina-os, aos discípulos, a serem um, para que o mundo creia. O mundo só vai crer quando eles virem unidade em nós, e não será com esses posts, com esses podcasts que rolam por aí, mais questionando a palavra e a atitude de outras pessoas. Não será isso. Nós não podemos consertar o mundo, mas nós podemos, pela ação do Espírito, consertarmos nós e sermos uma comunidade, uma igreja relevante no nosso contexto. Outra coisa, né, que era importante, eles se mantinham no partir do pão. Partir do pão era o termo empregado para simbolizar a ceia do Senhor. Eu particularmente, amados, não entendo como alguém pode dizer, não, ceia para mim eu dispenso. Você não pode fazer isso. Você pode porque tem o livre-arbítrio, mas não deve, porque isto é a comunhão do corpo de Cristo e é assim que funciona. Agora, nós fazemos mensal, porém, a igreja primitiva diz, né, e partiam o pão todos os dias de casa em casa, ou seja, eles não tinham um ato mensal para celebrar a ceia do Senhor. Porque Paulo fala assim, que vocês devem fazer isso todas as vezes que vos reunirdes. Então, se nós quiséssemos colocar a ceia do Senhor, todos os encontros que tem aqui, nós poderíamos, estamos bíblicos. Não estamos sendo antibíblicos e não fazer. Você entende? Então, o que acontece? O partir do pão junto faz o quê? Faz com que a gente mantenha a lembrança de Cristo e de seus ensinos e de suas realizações. E isso é chave.
O cristianismo, como tudo na vida, precisa ser recordado o tempo todo. Por quê? Porque senão nós podemos esquecer bases, princípios, elementos que são fundamentais. Outra coisa que a igreja daqueles dias, que era relevante, eles se mantinham firmes nas orações. Amados, oração, ela é chave para a mudança. Ah não, mas já tem o grupo de intercessão, eles oram por mim. Eles oram porque tem um chamado específico, mas eu e você precisamos orar. Fica aí o convite para o mais profundo, que acontece todo mês, é uma cestinha na semana, né? É um tempo que a gente vem aqui para orar, para buscar a presença de Deus. Não deve ser limitado a isso, mas fica aí, né? Nós precisamos estar orando juntos, porque a igreja, quando ora junto, faz diferença. A oração, amado, ela cultiva a conexão com o Pai. Fala-se muito em intimidade com Deus. Vamos desenvolver a intimidade com Deus. Mas às vezes muitos dos que desenvolver intimidade com Deus não oram. Como é que eu desenvolvo intimidade com minha esposa se nós não falarmos, se nós não tivermos uma vida a dois em comum? Não tem como. Está indo para 42 já, né? Está indo não, já fez, vai para 43. Glória a Deus. Comunhão, tem coisas assim que eu olho para ela, já sei o que ela está pensando e vice-versa. Por quê? Comunhão. Com Deus não é diferente. E também a oração, além de exercitar a comunhão com Deus, ela faz com que aumente a cobertura, porque a gente começa a orar uns pelos outros, começa a entender por que essa igreja era relevante. Só que nós não estamos aqui para dizer, puxa, que bom seria se eu tivesse nascido e vivido naquela época. Não tem essa história, mas o Evangelho ele é cíclico para todo aquele que crê. Se nós adotarmos o princípio da igreja relevante e seguirmos diretrizes que o Senhor nos dá, isso vai fazer mudança. Vou dar só um exemplo, por conta do tempo, né? Atos 12:5, não precisa abrir, nem vai projetar agora, se você quiser marcar para depois ler, fala de um momento ali em que Pedro tinha sido preso, e ele estava preso e parece que Herodes estava com ideia de matá-lo, porque agradava os religiosos judeus. E o que aconteceu? Tem um detalhe, nesse capítulo, no versículo 5 diz assim: mas a igreja reunida fazia incessante oração em favor de Pedro. Só isso? Não, tem um resultado. É impossível que os resultados não aconteçam quando a igreja é relevante, quando a igreja resolve deixar de ser uma superfície lisa para ser uma superfície com relevo, que tenha distinção, que faça diferença. E daqui a pouco aconteceu lá algo tremendo e as portas da cadeia foram rompidas lá e Pedro saiu. Ele nem tinha certeza de que era verdade, mas o anjo acelerou, falou, vamos logo, porque... E quando chegou lá na casa em que eles estavam reunidos, as pessoas ficaram assustadas de ver Pedro. Oraram, creram, o milagre aconteceu e Pedro, o resultado físico disso, apareceu ali. Então, a oração, estar juntos na oração faz diferença. Outro detalhe que aparece naquele texto: em cada alma existia temor. Sabe, por mais que a gente queira, tem um detalhe que às vezes eu falo, já falei para alguns dos nossos pastores, assim, só como um sinal de alerta, porque nós vivemos num mundo em que os ministros estão diluindo a palavra de Deus. Sabe, quando você coloca ali, faz uma mistura, faz um café, por exemplo, um café legal, no ponto é legal, mas se você puser muita água, você dilui, ele fica intragável. Na verdade, o evangelho que não muda é o evangelho diluído. É aquele evangelho pobre que Jesus nunca pregou e que ele nunca mandou que fosse pregado. É que o diluído dá like. Sabe, o diluído, você é mais aceito quando prega.
mas nosso comprometimento não está. Então a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Amados, temor é para ser cultivado com relação a Deus. Por isso nós não podemos ter uma visão parcial de Deus. Não é o temor no sentido medo, mas reverência. Embora a palavra que usa para expressar temor é phobos no grego, que é medo mesmo, é atitude aterrorizada, mas também reverência profunda. Claro que com Deus a gente não precisa se aterrorizar, porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Mas a palavra é a mesma, e nós precisamos ter reverência a Deus e as lideranças que Ele põe. Porque aqui ele começa dizendo que eles permaneciam nos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, como representantes, pessoas que estavam reproduzindo o Evangelho de Cristo, eles respeitavam humanamente sua liderança e respeitavam acima de tudo a Deus, o Todo-Poderoso. A igreja relevante, ela tem esse perfil, não tem como ser diferente, porque senão não há ambiente de comunhão, não há tantas realizações. E eu quero só comentar alguns outros que temos ali. Eles estavam todos juntos, já falamos um pouco, tinham tudo em comum. Eles faziam, há um outro capítulo que detalha mais, mas eles juntavam, vendiam até propriedades com a finalidade de abençoar as pessoas mais carentes. Só que a Bíblia relata aqui um princípio social incrível. E distribuíam à medida que necessitavam. Não é distribuir, não é ajudar as pessoas a serem folgadas e não querer trabalhar. É distribuir quando há necessidade real, né? Então eles estavam juntos, eles atuavam, tinham em comum, davam suporte social, conforme eu estou seguindo o texto, né? E mantinham-se todos no templo. Glória a Deus pela tua vida, que está no templo hoje. O templo hoje, o valor que ele tem é diferente do templo na época de Jesus, porque o templo era a centralização de tudo, era a fonte onde deveria ter toda a revelação de Deus ali. O templo hoje é um abrigo para a igreja, é um espaço, ele não pode ser idolatrado, mas é o local onde está consagrado para nós promovermos culto ao Senhor. Estar no templo. Pasmem, há pessoas que não voltaram mais depois da pandemia. Se é que ela acabou, porque agora está vindo parece que uma nova onda da China aí, né? Mas, amados, glória a Deus que você está aqui. Se precisarmos tomar outros cuidados, nós vamos tomar, claro, como tomamos da outra vez. Mas não deixe de congregar. Por isso que eu estou dizendo para você, glória a Deus pela tua vida. Você não precisa ouvir isso, mas talvez você precise ajudar alguém que ainda não vem, não cobrando, mas incentivando a vir. Que uma das características da igreja relevante é que todos estavam no templo, eles se reuniam no templo. E olha, o online quebra um galhão, mas não tem como chegar, não tem como dizer que substitui o abraço que você dá, o sorriso que você dá, louvar a Deus juntos e tantas coisas assim. Então, isso são características da igreja relevante, né? Outra coisa, tinham refeições juntos, num contexto de alegria e simplicidade. Alegria e simplicidade. Sabe uma das coisas? Nós precisamos descomplicar a nossa cabeça. Talvez uma das coisas que hoje tem trazido dificuldade para o relacionamento, seja conjugal, seja entre os irmãos, é a cabeça que está complicada. Eu não estou falando de algum transtorno, alguma coisa que você trata, que às vezes sabemos que isso existe. Porém, às vezes a pessoa tem aquela sensação de que todo mundo o ignora, ou de que não gosta dele. Comece a entrar, mano. Comece a fazer a diferença. A transformação que nós queremos não dá para operar no outro, dá para operar em nós. E é Deus quem vai nos ajudar a vencer essas coisas. Alegria e simplicidade. Quando nós falamos simplicidade, não significa fazer as coisas pela metade, ou meia boca, né?
ou de qualquer jeito. Não, simplicidade, vamos ser simples naquelas questões que nós temos. Se o irmão não cumprimentar, vamos imaginar que ele não deve ter visto, ou é costume dele, às vezes não tem uma percepção como a nossa, né? Então, se aproxima. Ô, irmão, vim aqui, mas também não cobra, porque em geral cobra. Ó, você não viu não, né? Não está me desprezando porque fiz alguma coisa? Não é assim. Vai lá, chega e cumprimenta, né? Enfim, tantas coisas que nós poderíamos dizer, mas o que eu quero ir agora é para os resultados práticos, porque uma igreja relevante, ela vai produzir algumas coisas que a não relevante, que a irrelevante não produz. Simpatia do povo. Mas você não acabou de dizer que a gente não deve ficar preocupado em agradar as pessoas? Acabei e reafirmo que é. Mas se eu agradar a Deus e for uma igreja nos padrões do reino, as pessoas serão agradadas, porque vão começar a ver o resultado. O que nós é como riquezas. A pessoa que quer ser rica, a Bíblia diz que ela é traspassada por muitas dores. Ela não chega a um objetivo adequado, ou naquela fúria de ser rico, daqui a pouco perde tudo que tem. Na verdade, a Bíblia nos ensina o caminho. Você e eu nos tornamos igreja relevante por onde vamos, e as pessoas vão se simpatizar. No começo a gente fazia uma oração aqui. A gente usava o seguinte termo: Senhor, que nos prepara para ser como que sugadores de pessoas. Ou seja, passou na porta. Esta relevância, essa simpatia que as pessoas vão tendo, ela está baseada no que elas veem. Mas a Bíblia diz que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos na igreja. Ou seja, eu entendo, não tem tempo para ficar ampliando isso aqui, mas o Senhor, amados, não vai encaminhar para uma igreja que não sabe o que fazer com as pessoas que chegam. Não é minha ideia. Atos 2:47, o finzinho do versículo. Como é que eu recebo pessoas que chegam? Já parou para pensar? Uma coisa que é importante, é uma igreja relevante, amados, ela sai do seu hall de bate-papo dos conhecidos e abre espaço para poder abordar alguém que visita, para pelo menos dar as boas-vindas. Senão vira um gueto. Senão nós ficamos ali dentro daquele contexto, né, cultivando a comunhão, mas não estamos incluindo outros nessa comunhão. A igreja relevante, ela vai contar com a simpatia das pessoas. Em outras palavras, elas vão querer entrar nessa porta para saber o que tem de tão especial. Já me disseram, né? Várias pessoas dizem um monte de coisa para mim. Pô, o pessoal da tua igreja, eles falam da tua igreja. É tudo rico, hein? Amém? Recebe aí? Só dá carrão. Não, mas tem pessoas que não têm carro, porque nós não nivelamos por isso. A igreja relevante não distingue se você tem carro, não tem carro, se você anda de Mercedes, da Santa Brígida, ou qualquer outra, não importa. Não importa. Porque quanto tempo eu fomos, naquelas fases da vida, no início de vida, que a gente utilizava o transporte coletivo, e utiliza se for preciso, né? Isso não diferencia, mas as pessoas estão vendo alguma coisa. Alguns dizem assim, que acham que é a igreja do amor, porque vê os irmãos se abraçando, o irmão beijando o rosto do outro irmão. Isso é o ósculo santo que diz a palavra. Enfim, o que é que está levando as pessoas a simpatizarem? Porque uma coisa é verdade, a igreja sendo relevante, saiba de uma coisa:
Deus vai trazer muita gente para cá, porque Ele vai dizer o seguinte: com aqueles eu posso contar, porque eles sabem o que fazer com as novas vidas que vão chegando. Amém? Só que nós não estamos falando da igreja como simplesmente um ajuntamento de pessoas. É eu e você que formamos essa comunidade local. Nessa condição, prodígios e sinais. O que são prodígios? São coisas sobrenaturais. O que é sinal? É um prodígio com uma finalidade didática. Deus, quando quer ensinar alguma coisa, Ele pode operar um milagre e marcar. É um sinal. É para marcar a pessoa um ensinamento profundo. O que mais? O Senhor traz as vidas, como já dissemos. Queremos adentrar o ano da igreja relevante. Ah, mas depende aí do que vai acontecer em 2023. Não. Depende dos princípios do Evangelho do Reino e da posição que eu tomo em relação a eles. Deus fará grandes coisas, irmão. Deus continuará fazendo, e Ele deseja fazer em nós nesta noite, nos levar a atravessar este ano realmente cheios da certeza de que Ele continuará atuando em favor daquela igreja que quer ser relevante. Ele vai atuar com todos, mas são as relevantes que vão fazer a diferença nesse mundo para expansão, crescimento. E dentro do tema do ano passado, continuaremos transbordando. Tem muito que derramar ainda, mas Deus vai fazer grandes coisas. Eu convido você a se colocar de pé e nós vamos orar sobre esta palavra. O ano da igreja relevante.